Em uma sociedade que valoriza a conformidade acima de tudo, o que estamos realmente sacrificando para sermos aceitos? Qual é o preço oculto da máscara social que usamos todos os dias? Carl Jung, um dos mais profundos exploradores da psique humana, identificou um padrão perturbador que se tornou epidêmico em nossos tempos: o abandono sistemático do self autêntico em troca da aprovação coletiva. Hoje, vou revelar o que Jung descobriu sobre este pacto faustiano que a maioria de nós faz inconscientemente. E por que esse acordo silencioso pode estar na raiz de sua ansiedade, depressão e aquela sensação persistente de vazio que nenhuma validação externa parece preencher. Se você já sentiu que está vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua, se você já experimentou aquela inquietação existencial, mesmo quando externamente tudo parece perfeito, ou se você instintivamente sente que há mais em você do que o mundo permite que você expresse. Este vídeo irá expor o mecanismo psicológico que está causando esse conflito interno. O que estou prestes a compartilhar não é apenas teoria. É um mapa para entender por que você se sente cada vez mais alienado de si mesmo quanto mais tenta se encaixar nas expectativas sociais. Jung escreveu: a maioria das pessoas não apenas não se conhecem, mas nem sequer tem uma pista sobre quem realmente são. Esta observação se tornou ainda mais relevante em nossa era de identidades cuidadosamente curadas nas redes sociais e conformidade algorítmica. O conceito central que precisamos entender é o que Jung chamou de persona, um termo derivado da palavra latina para máscara, usada por atores no teatro antigo. A persona é a face pública que apresentamos ao mundo. É o personagem que interpretamos no palco social. Jung observou: a persona é aquilo que, na realidade, não somos, mas que nós mesmos e os outros pensam que somos. Em um nível superficial, a persona parece inofensiva, até necessária. Afinal, não podemos simplesmente expressar cada impulso e pensamento que temos. A civilização requer certo grau de autorregulação e adequação social. Mas Jung identificou um perigo insidioso quando começamos a identificar-nos completamente com nossa persona, quando confundimos a máscara com nosso rosto verdadeiro. Nas palavras de Jung, quanto mais a pessoa assimila os atributos da sua persona à sua individualidade, mais vazio este se torna e mais superficial se torna aquela. Esta identificação excessiva com a persona cria o que Jung chamou de inflação psíquica, um estado em que acreditamos ser apenas o papel social que desempenhamos, perdendo contato com aspectos mais profundos e autênticos de nós mesmos. O exemplo clássico é o executivo que se torna tão identificado com seu papel profissional que não sabe quem é sem seu título, status e função. Ou a mãe que se identifica tão completamente com o papel materno que perde qualquer senso de identidade separada deste papel. Mas hoje, este fenômeno assumiu formas novas e mais insidiosas. Pense em quantas pessoas vivem vidas inteiras projetadas para parecerem bem no Instagram, mesmo que essas vidas não ressoem com seus desejos mais profundos. Ou considere como modelamos nossas opiniões para garantir a aprovação de nossos círculos sociais, mesmo quando algo dentro de nós discorda. A questão não é se você está fazendo isso. Quase todos estamos, em maior ou menor grau. A questão é: qual é o preço que pagamos? O primeiro e mais imediato custo é o que Jung chamou de alienação do self. O self, na psicologia junguiana, não é o ego consciente, mas o centro organizador de toda a psique, consciente e inconsciente. É a totalidade do que você é, além de quaisquer papéis sociais ou identificações. Quando vivemos primariamente através da persona, perdemos a conexão com este self mais profundo. É como se estivéssemos constantemente vivendo em um país estrangeiro, falando uma língua que não é a nossa, seguindo costumes que não ressoam com nossa natureza essencial. Esta alienação do self cria uma sensação persistente de inautenticidade, aquele incômodo sentimento de que você está de alguma forma fingindo sua vida, mesmo quando não há nada objetivamente errado. O psicólogo winnicottiano D.W. Winnicott descreveu isto como o desenvolvimento de um falso self, uma estrutura psicológica adaptativa que surge quando precisamos nos conformar a expectativas externas para sobreviver emocionalmente. Neurologicamente,
Este estado de desconexão crônica do self autêntico tem consequências mensuráveis. Pesquisas em neurociência mostram que viver em estados prolongados de inautenticidade ativa o córtex cingulado anterior, a região do cérebro associada com detecção de erro e conflito interno, criando um estado constante de dissonância de baixo grau. Esta dissonância eventualmente se manifesta como exaustão crônica, ansiedade flutuante e uma sensação persistente de que algo fundamental está faltando, mesmo quando todas as caixas externas da vida bem-sucedida foram marcadas. Como Jung observou, a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. O sofrimento legítimo, neste caso, seria enfrentar o desconforto real de ser autêntico em um mundo que pode não aprovar ou compreender seu verdadeiro ser. O segundo preço que pagamos pela identificação excessiva com a persona é o desenvolvimento do que Jung chamou de sombra. A sombra não é simplesmente o lado negativo da personalidade, como muitas vezes é erroneamente entendido. É tudo aquilo que reprimimos de nossa expressão consciente. Qualidades, desejos, pensamentos e inclinações que percebemos como incompatíveis com nossa autoimagem idealizada ou inaceitáveis para nosso ambiente social. Jung escreveu: a sombra é aquela personalidade oculta, reprimida, frequentemente inferior e culpada, cujas ramificações mais extremas remontam ao reino dos ancestrais animais. O aspecto crucial a entender é que quanto mais rígida e restritiva for sua persona, mais energia psíquica se acumula na sombra. Quanto mais você se esforça para se encaixar e ser socialmente aceitável, mais aspectos de si mesmo são banidos para este reino inconsciente. E aqui está a parte verdadeiramente perturbadora. A energia da sombra não desaparece simplesmente porque você a nega. Ela permanece ativa no inconsciente, influenciando seu comportamento de maneiras que você não reconhece conscientemente. Um dos mecanismos mais comuns é a projeção. Atribuir a outros aquelas qualidades que você reprimiu em si mesmo. Você observa e condena veementemente nos outros exatamente aqueles traços que não pode admitir em si mesmo. Essa dinâmica explica por que algumas das pessoas mais vocalmente críticas de certos comportamentos frequentemente são descobertas, engajando-se nos mesmos comportamentos que denunciam. Seu zelo em condenar nos outros o que reprimem em si mesmos é uma tentativa inconsciente de manter a sombra à distância. Outro mecanismo é o que Jung chamou de possessão pela sombra, momentos em que aspectos reprimidos irrompem no comportamento consciente, frequentemente de maneiras desproporcionais ou inadequadas. Pense na pessoa extremamente controlada e racional que ocasionalmente tem explosões de raiva aparentemente vindas do nada. Ou o indivíduo que mantém uma fachada de virtude impecável, apenas para se envolver em comportamentos autodestrutivos ou antiéticos em segredo. Estas não são simplesmente falhas de caráter. São manifestações inevitáveis da energia psíquica que foi negada à expressão consciente através da persona excessivamente restritiva. Como Jung colocou, quanto mais brilhante a persona, mais escura a sombra. O terceiro preço que pagamos é talvez o mais devastador: a perda do que Jung chamou de individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem verdadeiramente somos, integrando todas as partes de nossa psique em uma totalidade funcional. A individuação não é sobre alcançar algum estado idealizado de perfeição ou iluminação. É sobre tornar-se completamente você, o você específico, único e irrepetível que você tem o potencial de ser. Jung escreveu: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Quando sacrificamos aspectos fundamentais de quem somos no altar da aceitação social, estamos efetivamente abortando este processo de individuação. Estamos escolhendo segurança e pertencimento sobre crescimento e autorrealização. Esta escolha tem consequências evolutivas profundas. Estamos essencialmente atrofiando nosso desenvolvimento psicológico em troca de conforto temporário. Como o psiquiatra e neurologista Viktor Frankl observou, o que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensão, mas sim a busca e a luta por um objetivo que valha a pena. A individuação, o processo de tornar-se plenamente você, é precisamente esse objetivo que valha a pena.
É o propósito central da existência humana do ponto de vista psicológico. Quando o abandonamos, experimentamos o que Frankl chamou de vácuo existencial, uma sensação persistente de falta de sentido que nenhuma quantidade de sucesso externo, aprovação social ou prazer sensorial pode preencher. Este vácuo existencial manifesta-se no que os psicólogos modernos chamam de síndrome do impostor, a sensação persistente de que você está de alguma forma fraudando todos, que seu sucesso é imerecido, que você será eventualmente descoberto. Esta síndrome não é simplesmente insegurança. É uma intuição precisa de sua psique de que você está vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua, que você conquistou aprovação e sucesso como um personagem, não como seu self autêntico. Agora, o que torna este padrão particularmente perigoso é que ele é sistemicamente reforçado por nossa cultura. Desde a infância, somos recompensados por conformidade e punidos por autenticidade quando esta diverge das normas estabelecidas. O sistema educacional padronizado, a cultura corporativa e agora os algoritmos das redes sociais todos incentivam e amplificam este padrão. Eles nos recompensam por nos tornarmos mais previsíveis, mais categorizáveis, mais gerenciáveis e, por definição, menos individuados. Como Jung alertou, a adaptação demasiada às condições de uma sociedade é um grave erro, é até fatal do ponto de vista biológico. Fatal porque se todos simplesmente nos adaptarmos às normas existentes, perdemos a diversidade psicológica necessária para a evolução cultural e criatividade autêntica. Acabamos com uma sociedade de pessoas interpretando papéis, em vez de seres humanos expressando suas naturezas únicas. É importante notar que Jung não advogava por rejeição completa das normas sociais ou abandono da responsabilidade. Ele não estava promovendo uma versão adolescente de rebelião ou narcisismo disfarçado de autenticidade. Ao contrário, ele estava apontando para um equilíbrio mais sofisticado, o que ele chamou de personalidade sintética, onde integramos as demandas sociais com nossa natureza individual, sem sacrificar nenhuma delas completamente. Nas palavras de Jung, a personalidade sintética nunca é uma mistura ou soma mecânica de qualidades separadas. É sempre uma unidade, uma organização integral de fatores diversos. Alcançar esta integração requer o que Jung chamou de confronto com a sombra, o processo desafiador de reconhecer, aceitar e eventualmente integrar aqueles aspectos de nós mesmos que foram reprimidos em nome da aceitação social. Este processo raramente é confortável. Como Jung notou, não há nascimento de consciência sem dor. Enfrentar sua sombra significa examinar precisamente aquelas qualidades, impulsos e desejos que você foi ensinado a ver como inaceitáveis ou vergonhosos. Significa questionar as suposições fundamentais sobre quem você deveria ser. É importante entender que integrar a sombra não significa agir impulsivamente sobre cada impulso reprimido. Pelo contrário, significa trazer esses impulsos à consciência onde podem ser reconhecidos, compreendidos e integrados de maneiras construtivas. Por exemplo, alguém que reprimiu completamente sua agressividade para manter uma persona agradável não precisa se tornar abusivo para integrar a sombra. Em vez disso, pode aprender a acessar uma assertividade saudável, estabelecer limites claros e defender-se quando necessário. Jung estava interessado em como podemos ser completamente humanos, com todas as complexidades, contradições e imperfeições que isso implica, sem cair em autodestrutividade ou comportamento antissocial. Um conceito-chave aqui é o que os psicólogos contemporâneos chamam de autenticidade regulada, a capacidade de expressar seu verdadeiro self, enquanto permanece atento ao contexto social e às necessidades dos outros. Isso está longe da noção simplista de apenas seja você mesmo, tão comum em nossa cultura. A verdadeira autenticidade requer discernimento, timing e um profundo senso de responsabilidade pessoal. Como Jung observou, liberdade de personalidade não deve ser confundida com arbitrariedade, capricho ou falta de responsabilidade. Então, como podemos começar a desmantelar a persona excessivamente rígida e recuperar nossa autenticidade sem cair no caos psicológico?
O primeiro passo é o que Jung chamou de reconhecimento da persona. Isso envolve tornar-se consciente de suas máscaras sociais, não para abandoná-las completamente, mas para parar de confundi-las com seu self verdadeiro. Pergunte a si mesmo: quais aspectos de minha personalidade exibo apenas em certos contextos? Como mudo meu comportamento, linguagem ou opiniões dependendo de quem está presente? Quais partes de mim raramente ou nunca recebem expressão pública? Este inventário honesto cria a distância psicológica necessária entre você e sua persona. Você começa a reconhecer a máscara como uma ferramenta, não como sua identidade. O segundo passo é o que Jung chamou de diálogo com a sombra. Isso envolve criar um relacionamento consciente com aqueles aspectos de si mesmo que foram banidos do reconhecimento público. Uma técnica poderosa é o que Jung chamou de imaginação ativa, um processo de diálogo interno onde você conversa com aspectos de sua sombra como se fossem personalidades distintas dentro de você. Pergunte a estas partes: o que você precisa? O que está tentando me dizer? Como posso honrá-lo de maneiras construtivas? Este diálogo interno pode parecer estranho inicialmente, mas é fundamentado em neurociência sólida. Pesquisas mostram que personificar diferentes aspectos de nossa psique ativa regiões cerebrais associadas com resolução de conflitos e integração emocional. O terceiro passo é o que Jung chamou de diferenciação. O processo de separar aspectos genuínos de sua personalidade das identificações e expectativas coletivas que você internalizou acriticamente. Jung escreveu: para encontrar o que é genuinamente individual em nós mesmos, distinguindo-o de requisitos coletivos disfarçados de individualidade, é uma das tarefas mais difíceis. Uma prática útil é questionar regularmente a origem de seus valores, preferências e objetivos de vida. Pergunte a si mesmo: esta é realmente minha ambição? Ou algo que internalizei de meus pais, educação ou cultura? Se eu estivesse sozinho no mundo, ainda valorizaria isso? Este questionamento não é sobre rejeitar tudo o que você aprendeu socialmente. É sobre discernir o que genuinamente ressoa com seu self mais profundo e o que são simplesmente adaptações sociais. O quarto passo é o que Jung chamou de síntese, o processo de reintegrar aspectos fragmentados de sua psique em uma totalidade mais coerente e autêntica. Esta síntese frequentemente requer o desenvolvimento do que Jung chamou de função transcendente, a capacidade psicológica de manter tensões e aparentes contradições sem recorrer a soluções simplistas. Por exemplo, você pode ser simultaneamente ambicioso e compassivo, assertivo e gentil, independente e conectado. A maturidade psicológica não está em escolher um lado destes aparentes opostos, mas em integrá-los em uma expressão mais complexa e multifacetada de quem você é. Finalmente, Jung enfatizou a importância de encontrar o que ele chamou de comunidade de individualização, pessoas que apoiam seu processo de tornar-se você mesmo, em vez de exigir conformidade a expectativas externas. Estas são relações onde você é valorizado precisamente por sua autenticidade, não apesar dela. Onde as diferenças são vistas como contribuições valiosas, não como ameaças à coesão do grupo. Como Jung observou, a personalidade não pode desenvolver-se a menos que o indivíduo escolha seu próprio caminho, consciente e com deliberação moral. Escolher seu próprio caminho, raramente significa isolamento completo. Em vez disso, significa encontrar ou criar contextos sociais que honrem e nutram seu processo de individuação. Vamos agora abordar algumas objeções comuns à visão de Jung sobre autenticidade e conformidade social. Alguns argumentam que o foco de Jung na individualidade reflete um viés cultural ocidental e ignora culturas mais coletivistas, onde a identidade grupal é mais valorizada que a expressão individual. Embora seja verdade que diferentes culturas enfatizam diferentes aspectos do equilíbrio individual-coletivo, Jung argumentaria que a necessidade de individuação é universal, mesmo que suas expressões específicas variem culturalmente. Mesmo nas sociedades mais coletivistas, há uma compreensão de que cada pessoa tem um propósito ou contribuição única.
A questão não é se devemos priorizar individualidade ou comunidade, mas como podemos honrar ambas em uma síntese funcional. Outros argumentam que a ênfase na autenticidade pode levar a um tipo de narcisismo onde convenções sociais importantes são descartadas em nome da autoexpressão. Jung estava bem ciente deste perigo. Ele distinguia claramente entre individuação genuína, que inclui reconhecimento de nossa interdependência e responsabilidade para com os outros, e mera indulgência do ego, que ele via como outra forma de alienação do self verdadeiro. Como Jung escreveu, individualismo significa deliberadamente enfatizar e dar proeminência a algumas supostas peculiaridades em vez de considerações coletivas e obrigações. Mas individuação significa precisamente a melhor e mais completa realização das qualidades coletivas do ser humano. Em outras palavras, tornar-se plenamente você mesmo não o separa da humanidade. Conecta você com ela em um nível mais profundo e autêntico. Alguns também questionam se é realmente possível viver autenticamente em uma sociedade que sistematicamente recompensa conformidade. Jung reconheceria este desafio, mas argumentaria que é precisamente por ser difícil que é tão psicologicamente vital. Como ele escreveu, a estatística toma nota apenas de agregados. A verdadeira vida é vivida individualmente, não coletivamente. Agora, o que significa tudo isso em termos práticos? Como podemos começar a recuperar nossa autenticidade em um mundo que constantemente nos empurra para a conformidade? Primeiro, precisamos reconhecer os sinais de que estamos sacrificando demais de nós mesmos no altar da aceitação social. Estes incluem uma sensação persistente de exaustão que não é explicada por esforço físico, sentimentos de tédio ou vazio, mesmo quando externamente bem-sucedido. Inveja inexplicável daqueles que vivem de maneiras menos convencionais. Ressentimento não expresso em relacionamentos onde você é o bom. Ataques de comportamento impulsivo ou autodestrutivo que parecem vir do nada. Sonhos recorrentes envolvendo estranhos misteriosos ou situações ameaçadoras. Uma sensação de que você está fingindo ou fraudando, mesmo quando competente. Estes são todos sinais de que aspectos significativos de seu self autêntico foram exilados para a sombra em nome da adaptação social. Segundo, precisamos criar espaços seguros para a experimentação com expressão mais autêntica. Isto não significa necessariamente mudanças dramáticas ou confrontos. Pode começar como um processo interno de permitir-se reconhecer seus verdadeiros pensamentos e sentimentos. Uma prática simples, mas poderosa, é o que os psicólogos chamam de janela de Johari. Identificar aspectos de si mesmo que você mostra a todos, aspectos que mostra apenas a pessoas próximas, aspectos que esconde de todos, mas conhece dentro de si, e aspectos que estão fora de sua própria consciência, mas podem ser perceptíveis para outros. Gradualmente expandir a área pública de sua personalidade, não de maneira indiscriminada, mas com discernimento e em contextos apropriados, pode ser profundamente libertador. Terceiro, precisamos desenvolver o que Jung chamou de objetividade do self, a capacidade de observar nossas próprias reações sem ser completamente identificado com elas. Práticas como meditação mindfulness, escrita reflexiva e psicoterapia podem ajudar a desenvolver esta objetividade interna. Você começa a reconhecer quando está respondendo de sua persona adaptativa versus seu self mais autêntico. Como Jung escreveu, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Quarto, precisamos reconhecer que recuperar nossa autenticidade não é um evento único, mas um processo contínuo de ajuste e reequilíbrio. Não existe um estado final de autenticidade perfeita, onde todos os aspectos de nossa personalidade estão perfeitamente integrados e expressos. A vida é demasiado complexa e dinâmica para tal conclusão nítida. Em vez disso, a individuação é uma jornada contínua de autodescoberta, ajuste e renegociação entre nossas necessidades internas e as demandas do mundo externo. Como Jung observou, o significado da vida não é ser encontrado em definições estreitas, nem em desistências arbitrárias,
mas na abertura para a experiência como ela aparece. Finalmente, precisamos reconhecer que o preço que pagamos pela excessiva conformidade não é apenas pessoal, é coletivo. Quando milhões de pessoas suprimem suas vozes autênticas, experiências únicas e perspectivas diversas, todos perdemos. Os maiores avanços em arte, ciência, filosofia e cultura sempre vieram daqueles dispostos a desafiar o pensamento convencional e expressar perspectivas únicas, muitas vezes enfrentando ridicularização e rejeição no processo. Como Jung escreveu, o indivíduo que não está ancorado na coletividade é completamente sem valor do ponto de vista social, mas se ele for capaz de absorver a nova força e rompendo, ele a reverterá para benefício da coletividade. Em outras palavras, sua autenticidade, quando genuinamente realizada, não é um ato de isolamento egoísta, mas potencialmente sua maior contribuição para a sociedade. Encontrar e expressar sua voz autêntica, seu caminho único, suas perspectivas distintas, estas não são indulgências, mas responsabilidades. Não apenas para seu próprio bem-estar psicológico, mas para a vitalidade e evolução da cultura humana como um todo. Como Jung nos lembrou, o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Este, tornar-se, nunca é um processo sem custos. Requer coragem para enfrentar a desaprovação, força para suportar a ansiedade de individuação e sabedoria para discernir quando adaptar-se e quando permanecer fiel a si mesmo. Mas o preço de não embarcar nesta jornada é ultimamente muito maior. Uma vida vivida como um personagem, em vez de como um self autêntico, um vazio existencial que nenhuma quantidade de aprovação externa pode preencher, e o lamento final que Jung considerava o mais trágico de todos. Tornei-me o que os outros queriam que eu fosse, mas nunca me tornei eu mesmo. A escolha, como sempre, é sua. Você continuará pagando o preço crescente da aceitação social à custa de sua alma? Ou embarcará na jornada mais desafiadora e gratificante possível, a jornada de tornar-se completamente você mesmo? Como Jung nos lembrou, sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de despertar.